O Congresso americano realizou uma audiência na Comissão das Relações Exteriores. E para esses trabalhos foi convidado o secretário de Estado do governo americano, o senhor Marcos Rubio, que foi perguntado por um deputado republicano sobre possíveis punições para o ministro Alexandre de Moraes diante do que vem acontecendo no Brasil e contra cidadãos e empresas americanas. Em resposta ao deputado, Marcos Rubio falou que o governo americano já estuda sanções a serem aplicadas contra o ministro Alexandre de Moraes e que essas sanções a serem aplicadas pode ser a Lei Magnitsky. Bom, depois que ele fez essa afirmação, toda a imprensa nacional já dá como certa a punição do ministro Alexandre de Moraes e que essa punição pode ser aplicada através da Lei Magnitsky. E muito se fala em Lei Magnitsky, mas não explica. As perguntas mais comuns em torno dela é quem criou? Quem criou essa lei foi Barack Obama, quando presidente, no ano de 2016. E para que criou? Para punir autoridades autoritárias ao redor do mundo que tenta contra a democracia, a liberdade de expressão e os direitos humanos. Por que ela tem o nome Magnitsky, que é um nome que soa estranho aos nossos ouvidos? Essa lei é em homenagem, presta atenção, essa lei é em homenagem a um advogado tributarista russo de nome Sergei Magnitsky. E por que a lei recebeu o nome dele como homenagem? Sergei Magnitsky, como advogado tributarista, resolveu investigar um esquema de corrupção envolvendo desvio de recursos, fraude fiscal lá na Rússia. Por ser muito habilidoso, ele conseguiu dessecar, investigar, descobrir como funcionava o esquema e quem eram as pessoas que estavam fazendo parte desse ato de corrupção. Pois bem, para a infelicidade do Magnitsky, a conclusão que ele chegou quando das investigações, que eram agentes poderosos do governo. Esses agentes, ao invés de ser punidos, por ser muito poderosos, resolveram punir Magnitsky com prisão. Aplicaram uma prisão contra ele. E era muito comum ele ser castigado, sofrer castigo físico. A última vez que ele sofreu castigo físico e o socorro demorou a chegar, ele acabou perdendo a sua vida, morrendo por atos desse sistema. Ele ficou por um período preso e morreu no cárcere, sem o devido socorro. E essa lei Magnitsky foi criada por Barack Obama, repito, em 2016, em homenagem a ele, Sergei Magnitsky. A pergunta que se faz também, quais são os efeitos dessa lei? Devastadores, senhoras e senhores. Devastadores. O mais importante, que o presidente americano ele pode aplicar essa lei numa canetada. Decidiu, já está valendo. Não depende de avaliação do Congresso ou da Suprema Corte deles. É uma decisão única e exclusiva do presidente da República. Escreveu, está valendo. E como ela funciona? Ela proíbe o cidadão sancionado, penalizado por ela, de manter relações comerciais com empresas e cidadãos americanos. Perde o visto, mas muito em especial não pode ter transação financeira. E isso é em 70%, 90% do sistema bancário do mundo.
inclusive o Brasil. Ou seja, quem for aqui no Brasil penalizado com a lei Magnitsky não pode entrar nos Estados Unidos, não pode comprar ou vender para empresas ou cidadãos americanos, não pode ter conta bancária nos Estados Unidos, no Brasil e em 90% do sistema bancário do mundo. E aí que tem uma pegadinha. O Banco do Brasil, no qual Alexandre de Moraes recebe o seu salário como ministro, salário mensal como ministro, faz parte desse sistema internacional e tem uma parceria com o governo americano e o sistema financeiro americano. O Banco do Brasil aqui tem o Banco do Brasil América lá nos Estados Unidos. E aí? Inclusive, se algum banco que faz parte desse sistema tentar burlar a lei para beneficiar a pessoa sancionada, exemplo, Alexandre de Moraes, o banco também passa a ser sancionado. E não acredito que um banco vai querer ser penalizado por causa de quem quer que seja, muito menos Alexandre de Moraes. Criar uma rede nas páginas, uma página nas redes sociais, não pode, porque as plataformas, a maioria delas são americanas. Portar um cartão de crédito também não pode, porque a maioria das bandeiras e as principais delas são americanas. Você não pode fazer uma compra no fast food americano se não for com dinheiro vivo, pois o seu cartão não tem valia. Repito, se Alexandre de Moraes for sancionado pela lei Magnitsky, ele não vai poder receber nem o salário dele, porque ele não vai poder ter conta bancária em nenhum outro lugar do mundo, a não ser na Rússia, que está fora desse sistema. E alguns pouquíssimos países lá da África, lá da Ásia. Não vai poder viajar, porque para viajar tem que tirar o check-in. Para fazer o check-in tem que ter cartão. E se não tem conta bancária, não tem cartão. E para ter cartão, tem que fazer uma operação comercial com empresas americanas. Essa lei, minha amiga e meu amigo, ela é tão perversa que ela é conhecida como morte financeira. Até a família que se tentar burlar essa lei, quiser ajudar a pessoa, exemplo, Alexandre de Moraes, a família também será punida. Esta é a lei Magnitsky, que muitos falam, mas pouco explica. Ela é pesadíssima. Ela foi aplicada na primeira vez contra os agentes russos que castigaram e tiraram a vida do advogado Sergei Magnitsky. E a aplicação dela mais recente foi contra um promotor do Tribunal Penal Internacional, há uns 2 anos atrás, que aplicou uma mandado de prisão contra o premier de Israel, Benjamin Netanyahu. Então, senhoras e senhores, eu acredito firmemente que essa lei vai ser posta em prática contra o ministro Alexandre de Moraes e ele vai sofrer horrores, ao ponto de que as pessoas que estão do lado dele, corroborando com as suas práticas, vão querer largá-lo, vão querer sair de perto dele, porque certamente serão alvo também dessa lei. Mas vale lembrar que nesse primeiro momento, nesse espaço de 90 dias que resta para ser aplicada, é pelo que tudo indica, não é só ele, no primeiro momento, que será punido. Será ele, a tendência a ser Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, procurador da República Paulo Gonet e o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Chor, o delegado que presta serviço estranhos para o ministro Alexandre de Moraes. Então, senhoras e senhores, esta é a lei Magnitsky. Que venha e que abarque em cheio Xandão e seus colaboradores.